É isso aí, galera. O tema é antigo, mas a história é nova. Como assim, professor? Desde 1996 existe uma pendência entre estados, tribunais superiores, contribuintes a respeito da incidência ou não do ICMS sobre as mercadorias que transitam entre estabelecimentos da mesma titularidade. Como assim? Nós temos a súmula 166 do STJ que já desde agosto de 96 já falava, ó, não incide ICMS no mero deslocamento entre estabelecimentos da mesma titularidade. Já tínhamos então a Lei Candir no artigo 12, inciso 1, falando que incide ICMS na saída a qualquer título, ainda que de um para outro estabelecimento da mesma titularidade. Inclusive com previsão de base de cálculo para essa incidência quando fosse de um estado para outro. Bom, o STJ já se manifestava a respeito, o STF, se manifestou no ano passado, em agosto de 2020, a respeito dessa situação, dizendo também entender que não haveria incidência nesse tipo de circulação física, uma vez que não haveria um negócio jurídico relacionado, não existe negócio de você com você mesmo, matriz mandando para filial, que negócio jurídico existe aqui? Então essa circulação física estaria fora do campo de incidência do imposto. Pois o STF bateu o martelo, e, finalmente, alguns textos da Lei Candir foram considerados inconstitucionais. A matéria é relevantíssima para você que está estudando para a área fiscal. A matéria é muito importante. Eu vou te dar aqui um breve histórico disso tudo, mas é importante para você conhecer e provavelmente é matéria das próximas provas para concurso na área fiscal. É claro que alguns estados, talvez de uma forma um pouco mais morosa, vão levar algum tempo para mudar as suas legislações próprias, mas o que a princípio manda nos estados é a nossa Lei Candir, e ela foi declarada inconstitucional sobre esse tema. Vamos lá na telinha para a gente ver um breve histórico disso aí? Olha o que aconteceu. Por unanimidade, o plenário do Supremo Tribunal Federal, veja, por unanimidade, professor Tudão. Então, todos os ministros supremos entenderam da mesma forma. Declarou, então, a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei Candir, a Lei Complementar Federal 87/96, que prevê a ocorrência do fato gerador do ICMS na transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo contribuinte. A decisão se deu em sessão virtual finalizada em 16 de abril agora de 2021, no julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 49, na qual o governo do estado do Rio Grande do Norte buscava a validação da cobrança. Então ele buscava a validação da cobrança e acabou gerando uma consequência, a inconstitucionalidade. Veja lá, controvérsia judicial. Em seu voto, o relator ministro Edson Fachin verificou que estão cumpridas as exigências legais para o processamento da ADC, especialmente a demonstração de existência de controvérsia judicial relevante, conforme demonstrado pelos requerentes. Diversas são as decisões proferidas tanto nos tribunais superiores quanto nos tribunais de justiça que vão de encontro àquilo que a Lei Complementar 87/96 verificou, então. A jurisprudência foi, em relação ao mérito, o ministro se pronunciou pela improcedência do pedido, apontando que a jurisprudência do STF é de que a circulação física de uma mercadoria não gera a incidência do imposto, pois não há transmissão de posse ou da propriedade de bens. A circulação física de uma mercadoria não gera incidência do imposto, só ela não gera incidência, ela tem que estar relacionada com uma outra coisa, com um negócio jurídico, pois não há transmissão de posse ou de propriedade dos bens. Olha só o julgado, o voto que foi o voto vencedor. O ministro Fachin ainda ressaltou que o Supremo também concluiu que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não pode, por não gerar circulação jurídica, não gera obrigação tributária. Veja, se você tem deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular, não gera circulação jurídica, logo não gera obrigação tributária. A hipótese de incidência do tributo, explicou Fachin, é a operação jurídica praticada por comerciante que acarrete circulação de mercadoria e transmissão de sua titularidade ao consumidor final. O mero deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular na mesma unidade federada ou em outras unidades diferentes não é fato gerador de ICMS, sendo este o entendimento consolidado nesta Corte, ressaltou o ministro. Logo, o fato ganhou repercussão geral. O ministro Edson Fachin reforçou que o plenário do STF, na análise do recurso extraordinário com agravo, 12.55885, tema 1099 da repercussão geral, em agosto do ano passado já tinha afirmado a seguinte tese:
Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, localizados em estados distintos, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de um ato de mercancia. Resultado: dessa forma, o plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a ação direta de constitucionalidade improcedente, declarando a inconstitucionalidade dos artigos 11, parágrafo 3º, inciso 2, da Lei Candir, 12, inciso 1, no trecho ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, e o artigo 13, parágrafo 4º, da Lei Candir. Caramba, professor, um monte de mudanças importantes aí na Lei Candir, geração de inconstitucionalidade de 3 artigos, né, em alguns incisos e parágrafos, não é um artigo completo, né? Às vezes é uma parte do inciso, mas você vai ver a relevância disso para a sua prova. Então, isso muda muita coisa para a prova, para fins de concurso, para fins de certame. Sabe por quê? Eu sempre falava para o aluno, olha, cuidado quando você falar a respeito da súmula 166 do STJ, porque na legislação tributária o pensamento é de acordo com a Lei Candir e no direito tributário o pensamento é de acordo com a súmula. Agora, você vai poder ter o mesmo pensamento para os dois, quer dizer, na legislação e no direito tributário tem que falar a mesma coisa. Como assim, professor? Ficou mais fácil para você. Significa dizer que a circulação meramente física, mas sem que haja a mudança da titularidade do bem, o negócio jurídico propriamente dito, não é mais considerada fato gerador do nosso imposto. Quer dizer, a circulação terá que ser jurídica, a circulação terá que ser jurídica na forma de haver uma mudança da titularidade, ou seja, vai mudar o proprietário, vai mudar a titular do domínio sobre a mercadoria. Tá certo? Vamos ver mais um pouco. Eu quero saber quais são esses artigos, professor. Me deu agora uma coceirinha para saber quais são os artigos que mudaram. Então vamos ver lá. Olha lá. Olha só o que mudou. Primeira coisa importantíssima. Lá no artigo 11, parágrafo 3º, inciso número 2, que falava assim, ó. O artigo 11 é aquele que falava do local da operação ou prestação. O parágrafo 3º falava do conceito de estabelecimento para fins da incidência do ICMS. E aí, ó, o princípio da autonomia dos estabelecimentos, ó, que já caiu em prova da Fundação Carlos Chagas. É autônomo cada estabelecimento do mesmo titular. Julgou-se dessa forma essa parte aqui inconstitucional. É como se nós pudéssemos dizer, quando um estabelecimento matriz mandar para uma filial, a Receita Federal já pensa dessa forma, a Receita Estadual não, por causa da Lei Candir, né? O entendimento é que tudo aqui ainda continua sendo o mesmo contribuinte. O mesmo CNPJ. Base. Né? Os primeiros 8 dígitos do CNPJ são o mesmo, normalmente. E aí o que acontece? Quando a matriz manda para a filial, não incide o imposto. Segundo a súmula 166, segundo agora o posicionamento para a sua prova, né? Porque essa parte da Lei Candir, que é autônomo cada estabelecimento do mesmo titular, para fins de incidência do imposto, provavelmente nós não vamos poder mais verificar. É claro que eu creio, olha só, já estou falando de coisas importantes, olha aqui. Eu creio que você ainda vai ter que ter uma inscrição cadastral para um estabelecimento e para outro. Nas obrigações acessórias, ainda vão ter que cumprir, cada um vai ter que fazer a sua escrituração. Você pode até ter uma reunião das escriturações na hora de apurar o imposto, mas ainda vai ter que ter a escrituração de um, a escrituração de outro. A nota de um, a nota de outro. Mas, em termos de deslocamento de mercadorias, mandar matriz para filial 1 para filial 2, dentro ou fora do estado, o entendimento é que ainda assim só tem circulação física, não está havendo uma circulação jurídica, não está havendo uma mudança de titularidade, então não haveria a incidência, não haverá mesmo a incidência do nosso ICMS. Caramba, professor, isso muda muita coisa, tá certo? Vai de novo lá na telinha. Outro artigo que mudou, olha só. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento. Aqui que havia grande briga. Era a luta insana do posicionamento do STF, do posicionamento da súmula 166 do STJ, com o posicionamento dos estados baseados na Lei Candir. Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento da saída. Falou saída é fato gerador do tributo. Saída. Saída de mercadoria de estabelecimento de contribuinte. Essa parte, ainda que para outro estabelecimento do mesmo titular, foi julgada inconstitucional. Então, a circulação precisa acontecer. Vai haver uma circulação física
Você vai ver saídas acontecendo sendo fatos geradores de tributo, mas a circulação física não é sozinha. Ela tem que ver junto com uma circulação jurídica, ou seja, com a mudança da titularidade. Né? Não posso, a princípio, mandar de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte e dizer hoje, né, a partir de 1º de janeiro de 2022, não vamos poder dizer que, a princípio, essa circulação vai ser, a princípio, naturalmente tributada. Quer dizer, tem que haver a circulação jurídica também, juntamente com a física, para haver a tributação. Tá bom? E o terceiro item da Lei Candir, que foi julgado inconstitucional, olha lá. Ah, sim. A base de cálculo do imposto, lá no artigo 13. E no parágrafo 4º vai falar justamente quando você manda de um estado para outro estado, entre estabelecimentos da mesma titularidade. Isso representava muita coisa. Por quê? Porque se a princípio tem base de cálculo, tem fato gerador, tem ICMS a ser pago. Então, quando o Supremo Tribunal Federal declarou que a circulação física entre estabelecimentos da mesma titularidade não é fato gerador de ICMS, ele tem que realmente gerar inconstitucionalidade o que está escrito aqui, ó. Não tem mais a incidência, ou não vai ter mais a incidência entre empresas da mesma titularidade, do mesmo CNPJ base, com o mesmo quadro societário, onde uma empresa está num estado e a outra empresa está em outro estado. Mas eu quero adiantar para você, não é porque isso aqui acontece que dentro do estado, por exemplo, vai continuar podendo ser tributado. Pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal, quando o artigo 12, inciso 1, foi declarado inconstitucional na segunda parte, olha aqui para mim, nós não vamos ter incidência de se for dentro do estado, intraestadual, e nem para fora do estado, interestadual. Ou seja, mandada a matriz para a filial é sem incidência do imposto, sendo dentro do estado, sendo fora do estado. Por quê? Porque a saída é fato gerador do tributo, mas não tem mais aquela parte, ainda que de um para outro estabelecimento do mesmo titular. Importantes informações para você, importante quanto ao conceito jurídico a respeito da circulação tributada pelo imposto. Peguei aqui um breve histórico do que nós trouxemos até agora para você poder entender como é que funciona para a sua prova. Tá bom? Vai na telinha. Então, olha só, já sabemos os 3 itens da Lei Candir que saíram da jogada. Vamos lembrar a súmula 166 do STJ. Tudo começou aqui, né? Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadorias de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Então, o simples deslocamento é uma circulação física. E o questionamento é, não vai ser fato gerador do ICMS, uma vez que só está tendo a circulação física. Em hipótese de mero deslocamento físico da mercadoria, como ocorre na transferência filial para a matriz ou vice-versa, indevida é a existência do imposto, visto em ocorrer aí a circulação econômica ou circulação jurídica. Nesse sentido, alinha-se a doutrina José Souto Maior Borges, bem como a jurisprudência. Tal orientação não impede que cada estabelecimento da empresa mantenha uma escrituração físico-contábil, que eu acho que vai continuar normalmente, de modo a permitir o exercício regular da fiscalização, em consonância, na época, como regiam lá o Decreto-Lei 406/68. Isso aqui faz parte do julgamento dessa súmula, que trouxe a súmula para o mundo, para o histórico da legislação brasileira, da jurisprudência nacional, não é verdade? Bom, mas em agosto de 2020, como a gente viu aqui atrás, o Supremo Tribunal Federal, também em sessão virtual, reafirmou a jurisprudência da Corte, declarando então a não incidência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte quando localizado em estados distintos. Em votação majoritária, os ministros deram provimento ao recurso extraordinário com agravo, o 12.55885, com repercussão geral conhecida, o tema 1099, e confirmaram o entendimento de que tributo apenas incide nos casos em que a circulação de mercadoria configurar um ato mercantil ou uma transferência da titularidade do bem. Veja o finalzinho aqui, ó. Só vai haver incidência, segundo o Supremo, se a circulação da mercadoria configurar um ato mercantil ou uma transferência de titularidade, que nós chamamos de circulação jurídica. Guarda isso. Eu vejo assim uma intenção muito clara aí do Supremo Tribunal Federal de adiantar para nós que o posicionamento deve ser de que, havendo a mudança de titularidade, tudo a ver com a incidência do tributo. E vai haver muitas questões, né? Vão existir muitas questões a respeito dessa situação aí mais para frente, tá certo? Bom, vamos reunir essas informações rapidamente aí em temas importantes. Vai na telinha. Como é que fica então o conceito de operações? Para nós, operações de acordo aí com o posicionamento jurisprudencial,
após essa intensa discussão a respeito do assunto, prevalece o entendimento de que a operação para ser fato tirador do ICMS é aquela que configura todo e qualquer negócio jurídico. Então tem que haver mudança de titularidade, tem que haver um negócio jurídico para haver a incidência. Então a mera saída, né, como um ato voluntário para você poder levar a mercadoria da fonte de produção até o consumo, ela funcionava bem e vai funcionar até 31 de dezembro de 2021. A partir de 1º de janeiro de 2022, só vai haver operações, entendendo-se, né, o posicionamento, que quando houver um negócio jurídico. Circulação física, ela é necessária para a incidência do tributo. Então, muitas vezes você vai ter a circulação física acontecendo, mas ela por si só não é suficiente para configurar. Do contrário, vale lembrar o nosso eterno e saudoso mestre Eliomar Balieiro, que tecia que admitir tributação de mercadorias que saíssem em razão de furto, de roubo, ou até mesmo de uma enchente, né? E nós sabemos que furto, roubo e enchente são saídas que geram circulação física, mas que não são suficientes para determinar a operação, que precisa estar relacionada, então, a um negócio jurídico. Então, a operação é todo e qualquer negócio jurídico. Ou seja, uma doação é um negócio jurídico? Tem uma operação de mercadorias ali. Uma compra e venda de mercadorias é negócio jurídico? Tem uma operação fato tirador do ICMS ali. A circulação que se pretende tributar, então, é aquela subjacente a um negócio jurídico, pelo qual haja transferência da propriedade de mercadorias, ou seja, de bens destinados ao comércio, que constituam objeto das respectivas atividades comerciais do seu proprietário. Em outras palavras, o vocábulo agora operações, utilizado constitucionalmente para determinar o campo de incidência do ICMS, impede que esse imposto estadual incida sobre saída que não seja agora amparada por negócio jurídico mercantil, ou seja, que não tenha um conteúdo econômico que viabilize e justifique a tributação. Bom, vamos agora para um exemplinho mais concreto. Se é na prova aparecer assim, professor, deslocamento de A para 1, incide o imposto? Deslocamento de A para 1, só que no outro estado, incide o imposto? Então, o estado X, estado X, estado dentro do estado, estado X, estado Y, fora do estado. Bom, a partir de 1º de janeiro, olha, vou botar aqui, ó, 1º de janeiro de 2022, nós vamos dizer, né? É claro, a Lei Candir, inclusive, os efeitos da inconstitucionalidade já vão ser a partir de 1º de janeiro de 2022, mas pode ser que alguns estados se antecipem a isso aqui, tá bom? Mas, a partir de 1º de janeiro de 2022, as saídas entre estabelecimentos da mesma titularidade vão estar amparadas por não incidência do tributo. Seja a operação interna, seja a operação interestadual. Tá bom, pessoal? Olha aqui para mim. Eu achei muito importante trazer um resumão a respeito desse assunto. É claro que isso muda muita coisa. Eu tinha acabado de gravar uma aula que eu acho que tem todo o efeito até 31 de dezembro de 2021. Por quê? Porque até 31 de dezembro de 2021 os estados seguem o que está escrito na Lei Candir. E a partir de 1º de janeiro de 2022, aí a história é outra. A Lei Candir, né, vai ter os efeitos da sua inconstitucionalidade e aí tudo que eu estou falando pode cair na sua prova. Tá bom, pessoal? Eu espero que você tenha entendido. Coloca aí as suas dúvidas, conversa aí com o professor. Se tiver alguma coisa específica no seu estado, até um caso prático aí que você já viu, troca uma ideia aí com o professor, porque é muito legal poder estar aqui lecionando uma matéria tão importante de um tributo tão importante em todo o território nacional. Fiquem com Deus, bons estudos. Vamos embora, vamos para cima, tudão! Até a próxima.